Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os elementos e partículas minerais do solo. No vídeo anterior a gente viu aqui sobre os componentes fundamentais do solo, que são os elementos e partículas minerais, matéria orgânica, água e ar. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os elementos e partículas minerais do solo, Vamos estudar aqui de uma forma química, É um vídeo sobre química do solo, então a gente vai estudar esses elementos e partículas minerais de uma forma química, Então, os elementos e partículas minerais do solo são minerais, propriamente dito, argila, silt, areia, cascalhos e pedras, que são os elementos minerais do solo, As partículas, a parte física do solo, lembrando que a parte física do solo, de um solo com uma boa porosidade, corresponde a 50% do solo. E nesses elementos e partículas minerais, tem os minerais, o ferro, o cobre, manganês, que são minerais, e vários outros minerais. Tem as partículas de argila, de silt, de areia, que forma ali o solo, propriamente dito, os minerais também formam, só que eles estão, junto com as partículas de argila, de silt, de areia, Cascalhos e pedras também, a gente consegue ver ali no solo, são parte do solo, matéria orgânica, E esses aqui são os minerais principais do solo, A gente, nas partículas, do solo, a gente tem os minerais, a argila, o sítio, a areia e o cascalho. E vamos ver quais são os minerais, do solo, Silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio, molibdênio, sódio, manganês, titânio, magnésio, titânio, manganês, fósforo e cobre. Esses são alguns dos exemplos aí de minerais do solo, tem mais, O hidrogênio e o oxigênio não são minerais, mas eles estão presentes no solo e têm uma grande importância para as plantas, para o cultivo. Por isso que eu coloquei aqui, Então, no oxigênio e hidrogênio não se encaixa aí como mineral, mas é um dos elementos principais no solo que tem sua grande importância. A gente tem que estudar também sobre eles. Então, esses aqui são os minerais e os elementos principais que tem no solo, que vai influenciar diretamente no seu plantio. Cada elemento desse que você está vendo aí na tela, ele tem a sua importância. Tem que ter o cuidado para cuidar do solo, para que a quantidade necessária de cada um desses nutrientes esteja no nível adequado, nem de menos, nem em excesso, Porque tanto a falta como o excesso pode ser prejudicial para a planta. E o manejo, como manejar o solo é a principal razão para isso. Para você manter a qualidade do solo, o manejo é a principal medida. Saber manejar o solo, manejar o solo de forma que não desgaste o solo, para que não acabe com o solo, para que não faça mal para o solo, Para que conserve o solo é o aspecto fundamental para ter esses níveis, ideal. Mas para a gente chegar no manejo de solo, vocês poderem entender, vocês poderem tomar as suas próprias decisões na hora de fazer o seu manejo do solo, a gente tem que entender, primeiro, o que tem no solo e como cada coisa funciona, E a gente está aqui nesse vídeo sobre química do solo realmente para entender, os elementos químicos que tem no solo, como eles funcionam, como é que eles interagem, como é que é o seu processo, Para a gente entender isso, quando a gente estiver lá na nossa horta, lá na nossa plantação, que a gente for tomar uma decisão, a gente vai estar muito mais preparado. Vou tomar essa decisão porque vai ter tal e tal ação. Não vou tomar tal decisão, não vou fazer tal tipo de manejo porque vai ter tal e tal problema. Então a gente tem que ter
um conhecimento básico, né, de forma simples, como eu estou passando para que todos entendam, tem esse conhecimento básico. E na hora da gente plantar, na hora de fazer o nosso manejo, a gente vai estar muito mais preparado, né, para trabalhar o nosso solo. Né, os 12 elementos químicos mais comuns na costa terrestre, né? Isso aqui é esse gráfico aqui, né, é uma fonte adaptada, né, de 1989. Então são os elementos aqui principais, né? Os 12 elementos aí principais, né? Que mais comum, né? Digamos assim, não seja tão principais, mas que são os mais comuns na costa terrestre, né? Temos aqui o oxigênio, o alumínio, o ferro, o manganês, né? O potássio, o titânio, o hidrogênio, o fósforo e muitos desses elementos, né? Que são o teor médio aqui né, que eles têm, o raio iônico e o volume. Esses dados técnicos aqui, né, a gente não vai entrar nisso, é uma coisa mais técnica, não é para agora, né? Futuramente, quando a gente tiver o conhecimento básico, a gente estuda mais sobre essas questões mais aprofundadas. Agora, né, o importante é só vocês entenderem aqui os elementos, né, químicos que tem no solo, o seu teor médio, seu volume, né? A gente pode ver aqui que 89,84% do volume, né, corresponde ao oxigênio. Então, essa pra gente ver aí a importância né, de saber o que compõe aí o nosso solo. Então, pessoal, futuramente eu posso até fazer um vídeo aqui sobre a questão da nutrição alimentar, né? Não basta você ter uma planta orgânica, né, que vai fazer bem para você. A questão da nutrição alimentar também é importante, né? Não basta a planta não ter agrotóxico, ela também não ter agrotóxico, não ter defensivo agrícola, que pode fazer mal para a gente. Não só ser cultivada de forma orgânica, mas ela também tem que ter à disposição dela na terra nutrientes que são importantes. A planta vai absorver esse nutriente e quando a gente consumir essa planta, a gente também vai absorver esses nutrientes. E esses nutrientes são importantes para a gente. E a nossa fonte de nutriente é a planta. E a fonte de nutriente da planta é a terra, né? Digamos que a gente é o que nossa comida comeu, né? A nossa saúde não depende só da nossa comida, depende da comida que a nossa comida comeu, né? Então, se a gente vai se alimentar lá de uma fruta e na terra onde essa planta se alimentou, né, cresceu, tiver nutrientes em quantidades suficientes, em quantidade ideal, a planta vai absorver nutrientes em quantidades ideais. A planta vai crescer rica nesse nutriente e quando a gente se alimentar, o nosso corpo vai absorver esses nutrientes que são de fundamental importância para a nossa saúde. Então a gente que tem aí, né, o nosso sítio, a gente planta a nossa fruta, a gente vai comer. Então, por que não aprender, entender, ter esse conhecimento básico para manejar o nosso solo, de ter um solo de qualidade, para crescer uma planta ali, não somente saudável, mas também rica em nutrientes, que vai nutrir o nosso corpo, não vai só encher nossa barriga, nosso estômago, ele vai nutrir realmente o nosso corpo e a nossa saúde, a nossa qualidade de vida vai ser muito melhor, né? Eu acredito aqui que a intenção de todo mundo, né, de todos, é ter uma vida melhor, ter uma alimentação melhor, né? E entendendo essa parte química do solo vai ser fundamental para vocês, né, trabalhar o solo de vocês de uma forma de não ser somente atrás de uma planta bonita, né, orgânica, mas também rica em nutrientes que vai nutrir o seu corpo.
Pessoal, por hoje é isso, né? Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever, não perca esses vídeos, né? A química do solo é um assunto muito interessante, muito importante, né? Eu vou trazer aqui sempre de forma simples, né? Vamos do básico, todo mundo vai aprendendo e com o tempo a gente vai aprofundando. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.